Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual Marcelo Freixo, contando com a participação do jornalista Cid Benjamin. Freixo, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Você, ao reafirmar as críticas que tem feito ao PT de maneira tão contundente, tão veemente, você não está afastando um potencial aliado de sua candidatura à Prefeitura do Rio pelo PSOL? Depende de qual PT a gente está falando. Essa crítica que eu estou fazendo é uma crítica também de vários petistas. Pessoas que ainda estão no PT, pessoas que ainda acreditam no projeto do PT. Nós do PSOL partimos para a organização de um outro partido lá em 2004, 2005, né? Vários companheiros continuaram no PT acreditando que o PT ainda teria um caminho pela esquerda. Não era a nossa crença. Mas essas críticas que hoje eu faço, as escolhas da Dilma, as escolhas do PT, as escolhas do Ministério, são críticas feitas por inúmeros petistas que estão lá ainda, né? Não é uma crítica só de quem está do lado de fora. E eu acho que são críticas, primeiro, que são honestas, né? Não falo aqui uma coisa e faço outra do lado de lá, como vários aliados do PT fazem. O PT hoje tem um vínculo muito forte no Rio de Janeiro com o PMDB, muito forte, né? O PT tem a vice-prefeitura, o PT está na base do governo municipal, não está na base do governo estadual, mas não se comporta como uma oposição, né? Então, enfim, é um governo que está muito doido para voltar para o governo estadual. Agora, quando eu olho para o PT e penso assim, o que me interessa no PT na construção de uma outra cidade, uma perspectiva de uma cidade que não seja negócio, de uma cidade que possa ser mais sentimento e menos lucro, uma cidade que possa ter mais vida, que possa ser mais democrática, participativa. Tem gente do PT que me interessa nesse projeto? Tem, mas está na base. Está na base do PT, não está na cúpula, não está negociando tempo de TV, não está negociando cargo. Esses não me interessam. Quer dizer, você está aqui claramente dizendo o seguinte, que você não quer o apoio formal do PT, que você quer o apoio individual de alguns militantes do partido, é isso? Eu quero a garotada. Pelo que eu entendi, você está dizendo isso. Você tem uma ideia? Não me interessa a cúpula, eu não quero o apoio do partido de maneira institucional. Eu quero o apoio individual de alguns militantes. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? A luta contra a redução da idade penal, que é uma luta cara e importante. Tem um movimento no Rio de Janeiro, e agora é um movimento nacional, chamado Amanhecer, né? Que é um movimento belíssimo. Eles ocupam praça, fazem debate nas escolas, carregado pela juventude da periferia, juventude da favela, juventude da Zona Sul. E é um movimento grande, crescente, numa pauta difícil, uma pauta contra o senso comum, inclusive contra a opinião pública, mas a garotada corajosa, cheia de ideias. Nesse movimento tem vários garotos, vários jovens, que são do PT. Esses garotos, com esses sonhos, com essas utopias, sem esse pragmatismo que levou o que levou, esses garotos eu quero sim, construindo um Rio de Janeiro, construindo um programa junto ao Rio. Mas, o Freixo, tem mais gente com expectativa de te apoiar e que não é exatamente garoto, embora não esteja na direção hoje do PT. Sem dúvida. O ex-governador Tássio Genro, aqui mesmo no Jogo do Poder, deu uma declaração dizendo que vai batalhar para que o PT tenha um candidato próprio para a prefeitura. Que se não tiver, ele vai apoiar uma candidatura progressista. Seria você, ele não citou teu nome, mas evidentemente seria você. Seria. Aí, entende? Quer dizer, e o Tássio Genro... Até porque eu não tenho muitas opções, né? O Tássio Genro não chega a ser um acróbio, mas não é também um garoto. Lógico. Enfim, vai ter mais gente disposta a se somar à tua candidatura, que não é só a garotada. Claro, Como é que você vê esse movimento? Eu vejo muito bem. Olha, eu gosto muito do Tássio Genro, gosto muito do Alessandro Molon, gosto muito do Robson Leite, né? Tem figuras que não são garotos, ou pelo menos não cronologicamente, né? Mas podem ter outra juventude ali, pelo menos na perspectiva política, que me interessa muito conversar. São pessoas que eu tenho muito respeito, são pessoas que estão dentro de um campo ético, né? São pessoas que têm um projeto de esquerda, são pessoas que são respeitadas, inclusive, mesmo com toda essa crise partidária que recai sobre o PT. Com eles, sem dúvida alguma, adoraria estar sentando para discutir um programa. O mais importante é que a gente tenha um programa, que as boas pessoas cheguem em torno de ideias, cheguem em torno de programa, não buscando cargos. A gente precisa quebrar com essa lógica, porque senão a gente acha que a corrupção é um debate exclusivamente moral, né? A corrupção é uma questão comportamental. Aí parece até que a corrupção se deposita em um partido ou em outro, um governo ou em outro, e a gente sabe que não é assim. Sabe que não é assim. Existe uma questão estrutural na política, porque senão a gente vai ficar buscando heróis. E, como diz Bertolt Brecht, infeliz do povo que precisa de heróis. Eu acho muito perigoso na política um povo que busca heróis. Eu quero uma sociedade mais democrática, com ampla participação e que os mecanismos que levam à corrupção possam ser enfrentados, como, por exemplo, financiamento de campanha, né, feita por grandes empresários. Essas pessoas que não estão nesse campo, que estão num campo
de ideias, de programa, de justiça social, de uma cidade feita para as pessoas mais democrática, elas me interessam. Freixo. E várias delas podem Freixo. sim estar no PT. Que tipo de discurso você vai elaborar e vai vender, entre aspas, para a opinião pública? Não, quem vende é o adversário. Na sua Se apresenta. vender no sentido de convencer as pessoas que você vai passar para os eleitores, para convencer, votar em você, que fará uma campanha, obviamente, de oposição ao atual prefeito. Prefeito esse que me parece que nos próximos anos vai despejar na cidade um volume de obras nunca visto ao longo das últimas décadas. Já está, né? Exatamente, mas elas não estão todas inauguradas ainda e tal. Não, claro, isso vai acontecer perto da eleição. Todas elas seriam supostamente para 2016, seriam para a eleição, para os Jogos Olímpicos. Então, quando nós tivermos os Jogos Olímpicos, nós teremos primeiro uma série de inaugurações importantes. Depois, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ou seja, um momento de festa, um momento efusivo, de celebração de tudo que foi feito. Quer dizer, ou seja, como você vai entrar para a opinião pública e dizer o seguinte: olha, eu não quero nada disso, eu quero algo diferente, e vai convencer. O que é, digamos, o que é isso que você vai mostrar que é diferente do que está sendo feito, que vai ser, digamos, atraente a ponto de convencer os eleitores a deixar de lado o que foi feito até agora, a não reconhecer esse volume de obras que está sendo realizado e não reconhecer até mesmo, digamos, o sucesso que não tem nada a ver com a prefeitura, mas de certa maneira se confunde, que é das Olimpíadas serem realizadas no Rio de Janeiro, porque será uma grande festa, uma grande celebração, e isso você acaba, de certa maneira, embrulhando num pacote só. Duas coisas de imediato, né? Primeiro, que eu quero deixar claro que eu quero que a Olimpíada dê certo. Não torço contra. Não quer o 7-1. Né? Não quero o 7-1. Chega. Né? Não quero. Eu quero que a Olimpíada dê certo, quero que seja uma grande festa, quero que seja bem organizada, quero que as obras possam ser inauguradas e funcionem, que tragam melhoria da condição de vida para a população do Rio. Não sou do contra e irresponsável, nunca fui. Quero que dê. Primeira coisa, que eu quero que dê certo, né? Para o bem do Rio de Janeiro. Se vai ter uso político, uso eleitoral, isso faz parte, né? Mas quero que dê certo. Segundo, nós vamos apresentar alternativa, nós vamos discutir um projeto de sociedade de uma prefeitura que é depois da Olimpíada, né? Aliás, é quando talvez a festa, o confete, possa estar no chão e a gente possa pensar que cidade que ficou, que cidade que a gente quer, para quem vai ser essa cidade. Porque uma coisa é a cidade para festa, que a gente quer que dê certo. A outra é a cidade para quem mora. A outra não é a cidade para um mês. A outra é a cidade do dia a dia. É a cidade do cara que pega ônibus, é a cidade do cara que está no dia a dia, é a cidade do cara que perde 3, 4 horas no transporte público hoje para conseguir chegar no trabalho. É uma cidade que tem um trânsito pior do que São Paulo, que era inimaginável há alguns anos atrás. É uma cidade das mais poluídas. Essa cidade é a cidade que fica depois, para além da festa, né? Não sou contra a festa, não. Aliás, adoro uma festa. Mas a vida não é feita só de festa, a não ser que seja uma grande ilusão. E eu também não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Isso é muito importante. Não sou eu que vou apresentar, eu que vou convencer. Existe um grupo, existe um processo que é coletivo e cada vez mais coletivo. A gente hoje, há um ano inclusive, né, falta um ano para a eleição, um pouco mais, a gente está num grande debate com o conjunto da sociedade, um movimento chamado Se a Cidade Fosse Nossa. Né? E por que o nome é Se a Cidade Fosse Nossa? Porque não basta dizer o que não quer. A gente tem que dizer o que a gente quer. A gente tem que ser propositivo, Cid. Né? Então, a semana passada nós reunimos mais de 150 pessoas para conversar sobre cultura. Cultura não pode ser souvenir. A cidade do Rio de Janeiro não pode ser trabalhada o tempo inteiro como uma cidade balneário. A cidade do Rio de Janeiro, ela não é balneário. Aliás, eu estou um pouco cansado dessa ideia de cidade global. Eu quero a cidade singular. Eu quero a cidade singular. Eu quero a cidade que é ela, que é quem vive, quem está no dia a dia, quem pode dar opinião, quem pode viver, quem pode participar, né? E não é na Olimpíada que a gente vê isso, né? Certamente é depois dela. Eu vou ter que fazer mais um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.